Essa semana, o governo de Cuba decretou que todos os cubanos que participam do programa Mais Médicos vão voltar para a ilha de Fidel. Aqui, a Escola de Saúde Pública do Ceará foi o primeiro local onde os intercambistas cubanos chegaram ao Brasil, foram treinados por 21 dias e assumiram seus postos aqui no Ceará. Eu vou conversar agora com a médica Mayra Pinheiro. Mayra, você, logo que os cubanos chegaram aqui, foi uma das médicas que questionou esse contrato. Por quê? Sim, Regina, nós estivemos inclusive aqui no dia 26 de agosto de 2013, junto com diversos outros médicos e entidades médicas do Ceará, para que a gente manifestasse o nosso repúdio à ausência da revalidação dos diplomas de todos os intercambistas, e não só os intercambistas cubanos. Nós entendemos que esse programa que foi lançado no Brasil em 2013 se mantém até hoje. Ele era um programa político eleitoreiro. No momento em que a população brasileira dizia que ela queria mais saúde, mais segurança e mais educação, o governo tirou da gaveta o programa Barrio Adentro, que já existia na Venezuela e que estava desde 2009 assinada no programa de intercâmbio Brasil-Cuba para repasse de dinheiros através de algum projeto à ditadura cubana. E isso foi feito aproveitando esse momento político do país. A gente sabe que o pretexto de lançamento do programa foi uma suposta necessidade da população e uma ausência de médicos brasileiros para que os brasileiros das periferias das grandes cidades e dos rincões brasileiros fossem contemplados com assistência médica. Não é verdade. O órgão oficial para determinar quantos médicos são necessários hoje no Brasil é o Conselho Federal de Medicina. Hoje nós já temos mais faculdades de medicina do que, por exemplo, a Índia, que é um país mais populoso, e temos um número de médicos suficientes para atender os brasileiros, segundo preconizado pela Organização Mundial de Saúde. Tanto que esse programa tem 18 mil médicos, um pouco mais. Isso. E apenas 8 mil são realmente vindos de Cuba, Exatamente. Não é isso? E nós somos hoje 450 mil médicos brasileiros, que muitas vezes não estão nas periferias das grandes cidades e nesses rincões, porque nos faltam condições de trabalhar. Antes do programa Mais Médicos, nós ficávamos à disposição de prefeitos que muitas vezes não honravam os compromissos com os nossos salários e nos colocavam para trabalhar em condições completamente adversas, sem recursos diagnósticos, sem medicamentos. E o nosso protesto era: a gente não precisa de programa Mais Médicos, a gente precisa de programa Mais Saúde. Brigamos durante todos esses 5 anos, inclusive porque esse programa representa um franco desrespeito a esses intercambistas. Não são obedecidas as leis da Organização Internacional do Trabalho, que diz que todo trabalhador em território nacional, pela mesma carga horária, deve receber um valor igual ao dos brasileiros. Esses médicos ficam somente com 1/3 dos seus salários, são impedidos de trazer suas famílias para cá, cerceados na sua liberdade, não podem transitar livremente dentro do nosso próprio país. Então é um programa, sim, onde pessoas são traficadas como trabalho escravo para sustentar um governo ditatorial. E graças a Deus a gente está comemorando hoje o fim. Vão ficar no Brasil os intercambistas que quiserem, mas sujeitos às leis brasileiras, sujeitos ao que é aplicado em todo lugar do mundo. Agora, doutora Mayra, a maior preocupação da população brasileira, principalmente essa que está sendo atendida no interior, né? Porque a gente sabe que a maioria dos médicos cubanos estão no norte e nordeste. O maior medo dessas pessoas é perder o médico ali que está próximo. Isso vai acontecer? Claro que não. O Ministério da Saúde já vai abrir um edital para que essas vagas dos intercambistas sejam colocadas à disposição dos médicos brasileiros interessados em ocupar essas vagas. E a gente tem certeza que, dadas as condições de trabalho, não vai faltar médico nem no Oiapoque, nem no Chuí, nem na cabeça do cachorro. Então a gente vai ter sim brasileiros dispostos a contribuir para salvar muitas vidas, para bem assistir a população brasileira. Existe alguma dificuldade grande para se entender que um exame de revalida vale para qualquer um que seja estrangeiro e se forme em médico, e que também os brasileiros que estudam lá fora e voltam para cá possam fazer? Existe algum problema, algum impeditivo disso? Não era para existir. O problema é que durante os anos de governo PT no Brasil, a ideologia petista conseguiu convencer boa parte da população brasileira, primeiro, de que os médicos brasileiros não queriam trabalhar assistindo as pessoas mais pobres, o que não é verdade. Nos faltam condições. E não deixou claro para a população que pessoas que não fazem a revalidação não podem provar que são médicos. Então a gente teria médicos de segunda e terceira classe, intercambistas que muitas vezes eram estagiários, né, de saúde em Cuba,
oferecendo riscos até a população. E nós notificamos ao longo desses 5 anos pessoas que morreram, pessoas que receberam superdosagens de medicamentos, pessoas que receberam dosagens subterapêuticas de medicamentos, ou seja, a população brasileira foi exposta a risco por pessoas que nós nem sabemos até hoje se de fato são médicos. Tudo por uma questão de doutrinação ideológica. Doutrinação, a gente falava há 5 anos atrás o que se quer com esse movimento de intercambistas vindos de uma ditadura para o Brasil. O PT queria capilarizar o Brasil inteiro, as periferias, os municípios brasileiros, para que daqui a alguns anos nós tivéssemos um movimento político petista em cada parte do Brasil. E graças a Deus esse movimento acabou, o Brasil caminha agora de volta a ser um país livre, democrático, que respeita as leis trabalhistas e que respeita todos os brasileiros. A gente quer saúde de qualidade para ricos e pobres, para quem mora na periferia, para quem mora nas cidades. Agora, doutora Mayra, só para a gente encerrar essa entrevista, a medicina cubana é melhor do que a medicina brasileira? Não, Cuba não tem recursos para ter a melhor medicina do mundo, isso é uma falácia. Cuba tem uma atenção primária, que nós temos no Brasil, que é modelo porque é o único serviço que eles têm. Então, nós temos hoje uma medicina de ponta no Brasil, a atenção secundária brasileira está bem estruturada, temos muitas dificuldades no SUS, mas a gente tem uma formação que contempla diversas especialidades. Nós temos hoje transplante renal na atenção terciária, quaternária. Cuba não tem acesso, tanto que muitos cubanos, quando são detentores de poder econômico, vão fazer seus tratamentos fora de Cuba. Então, Cuba tem uma falácia. Eles dizem, por exemplo, que tem a menor mortalidade infantil do mundo, e a gente sabe que isso acontece porque mulheres grávidas de bebês mal formados são estimuladas a abortar. Então, eles não têm números de mortalidade como nós temos. Eugenia. Então você viu aí, né? Essa crise do programa Mais Médicos acabar por causa da retirada dos profissionais de Cuba é apenas uma falácia ideológica. Não acredite nisso. Meu nome é Regina Vilela e essa foi mais uma reportagem para a TV Cabra da Peste.